E atenção, torcedor do Santa Cruz Futebol Clube! Notícias e informações, mais uma vez, a respeito da SAF do Santa Cruz. E desta vez, destacar o passo a passo do rito que seguirá esse procedimento da SAF e também afirmar o que o vice-presidente do Santa Cruz, Marco Benevides, falou na Rádio Clube de Pernambuco, agora há pouco, ao repórter Jorge Soares, que nas próximas semanas a SAF será apresentada para a torcida, para a imprensa, para os sócios, para os conselheiros. Enfim, torcedor, é muito importante que a gente vai debater a partir de agora junto com você. Mas para você saber todos os detalhes, já convido você a deixar aquele like, a se inscrever em nosso canal, ativar o sino das notificações, deixar seu comentário, compartilhar nosso vídeo e, por gentileza, compartilha aí nos grupos do WhatsApp, tá bom, galera? Vamos que vamos, ajuda esse canal a bater a meta dos 8.000 inscritos em breve. Vamos lá, torcedor, vamos falar a respeito dessa constituição da SAF, né? O vice-presidente Marco Benevides voltou a falar, a Rádio Clube de Pernambuco, né? Eu pensava que seria parte 1 e parte 2, mas o repórter Jorge Soares hoje colocou a parte 3 da entrevista e a gente já traz aqui essa notícia que eu acho muito importante. E segundo o vice-presidente Marco Benevides, o rito que seguirá a SAF é: primeiro, será apresentada ao juiz da recuperação judicial, depois, aos membros do Conselho Deliberativo, né, ao presidente do Conselho Deliberativo, peço perdão, e aí vai seguir todo o trâmite. Em seguida, em uma Assembleia Geral de Sócios, como está previsto, né? Apesar que, como eu falei aqui, em alguns vídeos anteriores, que o presidente tem o poder da canetada, porém ele não quer seguir dessa forma, ele não quer tomar essa decisão sozinho. Primeiro, vai colocar lá ao juiz da recuperação judicial, depois ao Conselho Deliberativo e, em sequência, ao sócio. Então, torcedor, veja que importância para a torcida do Santa Cruz é essa constituição dessa SAF, né? Isso faz com que o torcedor sonhe com possíveis melhores dias à frente do clube. A gente percebe o quanto o Santa Cruz teve suas dificuldades durante todos esses anos, né? Inclusive muitas pessoas que passaram, que fizeram mal ao clube e que entraram para a história de forma negativa de um clube tão tradicional, tão gigante, tão centenário, com uma torcida apaixonada e fiel, uma torcida grande, gigantesca, como é a do Santa Cruz. E agora, com essa constituição de uma SAF, eu acho que o torcedor fica muito aliviado, fica muito meio que satisfeito que essa situação aconteça por dois únicos motivos principais, na minha opinião. O primeiro é de um investidor chegar, investir dinheiro no clube, trazer bons jogadores, montar um bom elenco, brigar para subir nas divisões, né? Em que o Santa Cruz vai disputar a Série D, para brigar já para subir agora em 2025, lutar por título estadual. Copa do Nordeste acho um pouco mais difícil, né, torcedor? Porque tem grandes clubes aí à frente, como assim a gente pode ver o Bahia, o Fortaleza, apesar que o CRB chegou no vice-campeonato nesse ano, surpreendendo muitos. Mas eu acho que ainda não é por aí. Eu acho que o foco é pernambucano, é, ficar ali no grupo, na fase de grupo da Copa do Nordeste, se classificar, ir para os mata-matas, em sequência disputar a Série D, subir de divisão. De acordo com o presidente Bruno Rodrigues, em algumas outras entrevistas, ele falou que vai estar em contrato que a folha salarial do Santa Cruz, tanto na Série D como na Série C, será a maior, porque é um time que tem que brigar para subir de divisão, principalmente nessas duas séries que não representam em nada a gigantesca história do Santa Cruz e a gigantesca torcida. E é isso, torcedor. Então, a SAF está próximo de acontecer. Inclusive, o próprio vice-presidente Marco Benevides falou já na mesma entrevista, né? Só que foi cortadas, porque em uma rádio você sabe que tem horário, né? E tem que falar de todos os clubes. Não dá para colocar uma entrevista de meia hora, por exemplo, de um jogador, de um diretor, de um jogador, porque ocupa muito espaço. Mas
conforme foi feito aí pela Rádio Clube de Pernambuco, onde eu quero parabenizar o repórter Jorge Soares por toda essa sua condição, né, nessa entrevista, e de trazer uma perspectiva para o torcedor mais, como é que eu posso dizer, mais próxima, né? Porque a gente só ouvia falar, vai ter a SAF, vai estar 90%, vai estar não sei o quê, não sei o quê. E agora o vice-presidente Marco Benevides fala, né, que até meados de setembro vai acontecer. Hoje fala que vai ser nas próximas semanas, ou seja, está muito perto dessa SAF acontecer, gente. Isso aí, se quem estiver mentindo é o próprio vice-presidente, né? Mas eu acredito que essa altura do campeonato está mentindo assim ao público, à torcida que é gigante, que é apaixonada, seria um tiro no pé, como eu posso dizer. Porque não se brinca com o sentimento do torcedor, por mais que já parece que tenham brincado esse tempo todo, né? Desde a época do Joaquim Bezerra, mas a torcida do Santa Cruz precisa se impor, precisa cobrar dos seus representantes para que essa SAF possa ser constituída, possa ser conduzida com muita maestria, que quem tiver contra no Conselho Deliberativo que dê a cara, que dê a cara. E que essas raposas também, o segundo motivo, além dos investimentos, né, é que as raposas que passaram pelo Arruda caiam fora, né, porque não terão mais espaço, na minha opinião, caso o investidor vá colocar seu dinheiro, vai querer pessoas profissionais e não a base de amizades, né, como foi no modelo associativo ao longo dos anos. Então, torcedor, essa é a situação, né, que se encontra. O vice-presidente vai falar sobre a SAF, vai falar sobre quadro de sócios, vai falar sobre a perspectiva, né, para 2025, e eu peço para que você acompanhe essa entrevista aí, para você ficar ciente dos bastidores de Santa Cruz. Eu sei que é um assunto chato, eu sei que é um assunto que parece não ter fim, inclusive para mim, que faço vídeos, né, que gravo conteúdo, que comento futebol, já é um assunto que é constante e parece que a gente nunca vê nada de concreto, né, nada revelado, mas pelo que dá a entender, e o próprio vice-presidente confirmou do executivo do Santa Cruz que nas próximas semanas essa SAF será apresentada, né? Então, isso é um fator que será muito importante para essa mudança de chave aí no Santa Cruz Futebol Clube. E que aconteça, né? Caso não aconteça, que a torcida cobre mesmo dos seus representantes para que esse modelo associativo acabe de uma vez por todas. Acompanhar aí, torcedor, essa entrevista do vice-presidente Marco Benevides ao repórter Jorge Soares na Rádio Clube de Pernambuco. O Momento Esportivo volta a ouvir o vice-presidente Marco Benevides e questiona: após a SAF passar pelo Conselho Deliberativo, a necessidade da realização de uma nova Assembleia Geral, se já existe a Assembleia Geral aprovada na gestão de Antônio Luiz Neto, pois não? Sim, sem dúvidas. O presidente Bruno e os demais membros da gestão firmaram, por meio de nota, um compromisso em janeiro que não haveria qualquer prosseguimento de SAF sem uma aprovação da Assembleia Geral de Sócios. De modo que o trâmite é para o torcedor de Santa Cruz, recepcionando uma proposta formal, o presidente assina a ciência da proposta, comunica ao juiz da recuperação judicial, comunica ao Conselho Deliberativo e convoca uma Assembleia Geral de Sócios para a apresentação da proposta e aprovação. Havendo aprovação do juiz da recuperação judicial e dos órgãos internos do clube, o presidente pode sim constituir a SAF e realizar essa venda das cotas. Parabéns ao presidente Bruno Rodrigues, porque ele pelo estatuto, ele teria poderes para decidir sozinho, mas democraticamente ele vai levar ao Conselho e à Assembleia Geral, não é isso, doutor Marco? Exato, eu parabenizo o presidente Bruno pela reflexão, pelo caráter democrático, mas eu acho que ele também vislumbra que isso foi um anseio da torcida. Desde a gestão anterior, na presidência do Conselho, pelo ex-presidente Marino Abreu, toda a torcida viu a luta do Conselho, a luta da torcida para que houvesse a participação do sócio, de modo que o presidente, com toda a autonomia que ele deve ter, mas ele deve gerir para o torcedor. E o anseio do torcedor, o anseio de um bom senso, a democracia nos leva a crer que tem que ter a participação do sócio.
Então, o presidente Bruno, como grande democrata, atende a esse pedido e vai sim fazer algo transparente, algo que seja justo, que seja democrático, com a participação dos sócios. Jorge, e até, se me permite, falando de transparência, a gente tomou algumas medidas de transparência no clube, certo? Já na nossa gestão, já fazem 3 meses que o executivo do clube divulga mensalmente a lista de sócios adimplentes. Isso é um fato histórico, nunca ocorreu na história de Santa Cruz. Então, isso é uma medida de transparência. Qualquer venda de atletas, empréstimo, a gente comunicará por meio dos órgãos oficiais do clube, e pouco a pouco vamos trazendo aí e adotando medidas que deixem o torcedor um pouco mais por dentro do dia a dia do clube, que demonstre a transparência. Sei que talvez muito longe ainda de uma situação ideal, mas é um primeiro passo, e isso demonstra a seriedade dessa direção. Doutor Marco, deixando a SAF de lado, e o clube, como está o clube? A parte administrativa, o estádio para a largada de 2025, pois não? O nosso estádio vem sendo objeto de reforma desde que concluiu o Campeonato Pernambucano. Desafiando muitos aí que talvez não acreditassem, a gente conseguiu, por meio aí de um grupo encabeçado pelo presidente Adriano Lucena, conseguimos manter o gramado em excelentes condições. Estão sendo feitas algumas obras no estádio, coisa ainda primária, mas que assim, se adequa ao momento. Obviamente ninguém vai conseguir fazer uma reforma de grande monta no atual momento, mas são obras necessárias, principalmente de fechamento. O estádio é um estádio muito aberto, então construção de alguns muros de fechamento, desobstrução de algumas entradas que vão facilitar a entrada do torcedor no próximo ano. E administrativamente estamos com o clube com salários em dias, com funcionários satisfeitos e com o clube olhando para o ano 2025 e realizando um planejamento para que no ano 2025 possa mais uma vez ser um ano histórico do clube e a gente volte a ter o nosso Santa Cruz de sucesso, se Deus quiser sair dessa famigerada Série D, voltar para uma Série C. Doutor Marco, e o quadro de sócios, como anda? A informação que temos é que o Santa Cruz tem 1.500 sócios apenas em dia. Vocês pensam numa nova campanha de sócios? Como é que está essa questão? Nosso número de sócios hoje é entre 1.200 e 1.500. A grande questão, Jorge, de um novo plano de sócios para ser divulgado no atual momento é que o fato que o sócio de Santa Cruz ele está diretamente ligado à atividade do futebol. Então, assim, é difícil a gente conseguir uma majoração desse número sem a atividade do futebol, por mais que a gente implemente melhorias. Nós fizemos parcerias com, por exemplo, um aplicativo de bebidas, certo? Onde o sócio, metade do que ele paga da sua mensalidade, ele tem de desconto nesse aplicativo de entrega. Tivemos agora desconto na Corrida do Povo, a qual eu até, inclusive, convoco o torcedor a participar. Tivemos ações demais ações durante o ano. Fizemos um podcast onde iremos convocar e convidar também torcedores, mas essencialmente para a gente ter um aumento significativo vai ser quando voltar a atividade do futebol. E estamos trabalhando com esse plano do ano 2025. Se Deus quiser, ainda esse ano a gente entrega esse plano para um eventual SAF, tá? Para que eles possam aí dar o toque deles e concretizar no ano 2025. O Santa já teve 20.000 sócios em dia na gestão de Jonas Alvarenga. A meta é essa, doutor? Eu acho que o Santa Cruz tem capacidade para muito mais, principalmente com o fato novo e essa constituição da SAF, a chegada de novos profissionais, novos ares, não tenho dúvida que vai dar um reforço de confiança e talvez até uma situação bem semelhante ao que a gente viveu ali na presidência do Jonas, onde teve aquele anúncio, né, de Mancuso, de Almandóis, de um super time, e eu lembro que ali muita gente que estava até afastada do clube voltou a comparecer, eu conheço alguns, então eu entendo que talvez essa SAF possa ser um fator que traga o torcedor novamente mais para próximo do estádio. Se bem que falar de torcida de Santa Cruz longe do estádio é até
um pouco contraditório, porque, por exemplo, esse ano a gente teve públicos acima de 30 mil pessoas. Mas, enfim, eu acho que a gente tem capacidade para muito mais. Talvez aí a gente consiga, no próximo ano e nos próximos, passar aí de 50 mil pessoas. Eu tenho bastante esperança. Doutor Marcos, estou satisfeito ao de ouvir. O senhor tem algo a acrescentar? Sempre ao final de cada entrevista a gente deixa um espaço para o entrevistado. Falamos sobre SAF, falamos sobre o clube, falamos sobre o estádio, falamos sobre campanha de sócios, mas o senhor tem algo a acrescentar, alguma recomendação ao torcedor? O tempo é seu, pois não? Jorge, eu queria apenas pedir esse voto de confiança ao nosso torcedor, na gestão, nesse caso aqui, liderado pelo presidente Bruno, que eles tenham um pouco de paciência, que essa SAF, se Deus quiser, essas propostas vão ser formalizadas e apresentadas ao torcedor nas próximas semanas e viveremos tempos melhores no nosso José do Rico Maciel. Muito obrigado, um grande abraço. Obrigado pela sua atenção. Um abraço, Jorge.